André Valadão afirmou no seu culto de domingo, dia 4, que, aspas, o mês do orgulho é o mês que Deus mais repugna na humanidade, fecho aspas. Em um telão atrás do pastor, era possível ver, pintadas com as cores da bandeira LGBT, e nas palavras do pastor, não tem problema, Deus ama você. Ah, você rouba, você é ladrão, não tem problema, Deus te ama, tá tudo certo. Homossexual e ao mesmo tempo conservador, tem pai, mãe, sobrinhos, tem uma família. Ao passo que o elemento da verdade científica é alternável, assumindo assim o predicado de não mero elemento descartável, mas substituível conforme a evolução das constatações a partir de premissas e parâmetros, o elemento da verdade religiosa é permanente, uma vez que foi revelado apenas de elementos. Aceitam cientista e religioso, que não detém a verdade toda em si. Se o cientista tem liberdade no curso da vida porque não gera uma expectativa da verdade e sabe que os seus elementos da verdade podem mudar, o religioso guarda rituais e modos de percorrer a vida preso de alguma liberdade para as possibilidades de agir em sua vida, porque tem uma expectativa da verdade e fé que os elementos revelados sempre foram e serão verdadeiros, e assim continuarão pelos séculos dos séculos. Ambos, cientista e religioso, não confundem, contudo, o elemento da verdade com a verdade. O religioso, quando verdadeiramente religioso, sabe que é filho de Deus e não ousa se igualar a Deus, Javé, Alá ou o que atenda por qualquer outro nome, pois sabe das suas limitações humanas, ou seja, que não pode tudo, não podendo tudo, também é fácil concluir que não pode, ao mesmo tempo, estar em todos os lugares, quer no espaço, quer no tempo, razão pela qual, logicamente, não sabe de tudo. E porque não pode, não está nas posses das suas faculdades mentais. O religioso verdadeiro está ciente de tudo isso e tem certeza de que a verdade está em Deus, porque é Deus todo-poderoso, ou seja, onipotente, e sendo onipotente, é também onipresente e onisciente. Outra conclusão não pode se extrair, senão a de que a verdade tudo pode, tudo sabe e em tudo está. Somente um religioso estúpido, portanto, eleva-se à condição de detentor da verdade, quando, na verdade, é a verdade que o detém. É por isso que se diz no cristianismo raiz, eis o mistério da fé, porque não fosse mistério não seria fé. Da mesma forma que, na ciência, a revelação da verdade anularia a ciência. Só é verdadeiramente religioso e, portanto, aquele que é feliz somente por entender que é um convidado para a ceia do Senhor e não o Senhor da ceia. O dedo cheirando a dinheiro suado que me condena por minha sexualidade é nada mais do que o dedo de um sujeito estúpido escorado na mentira. A eles, como diria Santo Agostinho, foi negada a graça de se dissiparem as trevas da mente. Pobres diabos sem teologia, católicos e evangélicos que são adeptos dessa reiterada postura de condenação da homossexualidade deveriam, no mínimo, ouvir os grandes teólogos cristãos que, como comumente acontece, podem até continuar a considerar a homossexualidade um pecado, mas respeitando a evolução dos conhecimentos científicos e cada vez mais adaptados às novas exigências para a concretização do mandamento do amor em um mundo secularizado e multicultural. Já deixaram para trás as tendências medievais que algumas correntes evangélicas, como a do pastor Valadão, parecem querer implementar à maneira de um Estado Islâmico. Que deem atenção a um dos maiores intelectuais cristãos, se não o maior deles, o Papa Bento XVI, ainda cardeal, dialogando com Habermas sobre razão e religião, Ratzinger adverte aos cristãos sobre a irreversibilidade da transformação radical da imagem do mundo e do homem como resultado do conhecimento científico, e que essa evolução deve ser celebrada naquilo que contribui decisivamente para o desmantelamento de antigas certezas morais. Por isso, dizia o Papa, importa que toda e qualquer sociedade supere a desconfiança em relação ao direito e à ordem, porque só assim será possível evitar o arbítrio e viver a liberdade de forma compartilhada por todos. E Ratzinger conclui, dando irretocável lição para as religiões em um Estado laico,
condenando os radicalismos religiosos, categoria na qual se encaixa a fala de André Valadão. Ao reconhecer que as patologias na religião precisam da luz da razão como órgão de controle a ser usado constantemente para sua purificação e reordenação. O discurso religioso pode não aceitar a homo e a transexualidade. Pode. Mas nunca pode satanizá-las, interessando adotar como ponto de equilíbrio o conceito neotestamentário da carta de um sereno Paulo aos Efésios, o de falar a verdade com amor. Diferentemente de todos os outros seres do reino animal, o homem foi o único que veio ao mundo sem poder dormir e enfrentar todas as estações de um ano somente com a própria pele. Ainda por cima, ao contrário de todos os demais animais, o homem tem na mente liberdades duvidosas, mas nos braços, limitações selvagens. Como nenhum outro ser vivente, o homem é ao mesmo tempo criador e criatura. Um homossexual, afinal, em nada se diferencia da essência de todos os homens que viveram, que vivem e que viverão. Porque todos são tão anormais e antinaturais quanto ele. Ora, fossem eles tão normais e naturais como pensam, vivessem eles como vive um ciclo de plantação, esses homens não seriam homens e, por isso, não poderiam pensar em um Pai Celestial. Mesmo existindo um Deus, não seriam filhos dele, mas somente criaturas. Eu, Tiago Pavinato, homossexual, estou conformado com o fato de que nunca poderei prender, né? Está em Deus e é Deus. Não posso eu, nem pode qualquer outro humano, sendo criatura, dominar quem nos criou. Porque se Deus é universal, a verdade é universal. De maneira que somente é universal aquilo que está em exceção permanente. Boa tarde.